Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e a partir desse vídeo nós vamos voltar a tratar de técnicas e teoremas de análise de circuitos, mas agora quando esses circuitos são alimentados por tensão ou corrente alternada. E para isso, pessoal, vamos começar estudando as fontes dependentes, também conhecidas como fontes controladas. Até a aula 111, todas as fontes que nós utilizamos no circuito CC ou CA eram fontes independentes, e os símbolos que nós utilizamos aparecem aí na figura 1. O termo independente significa que a magnitude da fonte é independente do circuito ao qual ela é aplicada, de modo que suas características se mantêm mesmo que a fonte esteja completamente isolada. Agora, as fontes dependentes ou controladas, elas têm suas características dependentes ou controladas por uma tensão ou uma corrente do próprio sistema em que elas estão instaladas. E, em geral, nós temos dois símbolos para representá-las. O primeiro usa simplesmente o símbolo de uma fonte independente e uma indicação do elemento controlador, como mostra aí a figura 2. Então, na figura 2A, a amplitude e a fase da tensão são controladas por uma tensão V em algum lugar no circuito, sendo a amplitude controlada por uma constante K1. Na figura 2B, a amplitude e a fase da fonte de corrente são controlados por uma corrente I em uma outra parte do circuito, sendo a amplitude controlada pela constante K2. Para diferenciar as fontes dependentes das fontes independentes, foi introduzida a notação apresentada na figura 3. Então aí, pessoal, em vez de usar o círculo, nós estamos utilizando aqui um losango, né? As combinações para as fontes controladas são mostradas na figura 4. Observe que a amplitude de uma fonte de corrente ou de tensão pode ser controlada por uma outra tensão ou por uma outra corrente do circuito. Então observe que nós temos fontes de tensão dependentes de tensão, ou seja, uma outra tensão do circuito vai controlar essa fonte, e nós temos fontes de tensão controladas por uma outra corrente do circuito. E para as fontes de correntes, pessoal, nós temos a fonte de corrente dependente de tensão, ou seja, uma outra tensão do circuito vai controlar a magnitude da corrente da fonte, e temos também as fontes de corrente controlada por corrente. Só que essa corrente de controle, ela vem de um outro dispositivo do circuito. Agora que temos o básico sobre fontes controladas ou fontes dependentes, eu vou mostrar algumas simulações para que a gente possa entender isso com um pouco mais de profundidade, ok? Então, pessoal, se esse vídeo está sendo útil para vocês, né, deixe o seu like e também verifique a sua inscrição no canal, né? Tem muita aula por vir ainda. Vamos lá, então. Para exemplificar o funcionamento das fontes dependentes, eu vou usar o simulador Fausted, tá? Porque ele tem um recurso gráfico mais interessante para quem está começando a estudar sobre esse assunto. Embora ele não use aí a simbologia padrão que nós acabamos de ver, né? Mas para observar o funcionamento é muito bom. Além dele, você pode acessar o vídeo da aula 3 do curso do LT Spice, tá, pessoal? É uma playlist que está disponível aí livremente para você acessar aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição, né? Na aula 3 eu mostro como configurar as fontes dependentes naquele ambiente. Vamos começar pela fonte de tensão dependente ou controlada por tensão. Para inserir ela, pessoal, eu vou clicar com o botão direito aqui do mouse, tá? Qualquer área aqui. Vamos ali no bloco de construção ativo e observe aqui, pessoal, que nós temos todas as fontes controladas aqui, ó. Fonte de tensão controlada por tensão, fonte de corrente controlada por tensão, fonte de tensão controlada por corrente e fonte de corrente controlada por corrente. Vamos começar por essa daqui, ó, fonte de tensão controlada por tensão. Tá? Eu vou inserir ela em qualquer lugar aqui, ó. Pronto. Observe que o símbolo não é o mesmo que nós estudamos, tá? Aqui é um bloco um pouco diferente, né, que é utilizado nesse simulador. Ele é um pouco mais didático aí para a gente estudar nessa fase mais inicial. Basicamente aqui, pessoal, o que nós temos? Um circuito à esquerda aqui, uma fonte de tensão, tá? E dois resistores em série. Eu coloquei aqui um amperímetro, né, para a gente medir a corrente e um voltímetro para medir a tensão de um desses resistores. E do outro lado aqui, pessoal, eu tenho uma resistência de 100 ohms, né, também com seu medidor de tensão, e também vamos medir a corrente desse resistor. Como que vai ficar aqui, pessoal?
essa fonte de tensão controlada vai alimentar esse resistor aqui. Então, eu vou conectar aqui a fonte de tensão, ó, simplesmente fazendo uso do W aqui para fazer essas linhas, né? E quem vai controlar a tensão que vai sair aqui dessa fonte vai ser a tensão desse outro circuito aqui, tá? Então, como eu tenho uma fonte que está configurada aqui com 10 volts, observe aqui, pessoal, então eu terei 5 volts nesse resistor de baixo, uma vez que os dois resistores são iguais, correto? E essa tensão aqui desse resistor vai ser enviada como variável de controle da minha fonte de tensão. Então, para isso, eu vou colocar aqui, ó, que a tensão entre A e B, que é a entrada de controle desse bloco, tá? Está em paralelo com esse resistor, ou seja, vai ter ali a mesma tensão. E qual é o ganho da minha fonte de tensão? Se eu clicar com o botão direito aqui e vir em editar, eu tenho aqui, ó, a equação ou a função de saída da minha fonte. O que ele está pegando aqui? Ó? A diferença de potencial entre A e B, que no caso é a tensão daquele resistor de baixo ali de 1K, né? Vezes um ganho qualquer, que como padrão vem aqui ponto 1, né? Eu vou fazer assim. Primeiro eu vou colocar o valor 1. Apaguei o ponto, tem aqui, ó, 1. Uma vezes a tensão A e B. Ok. Isso significa que quando eu der continuar aqui no simulador, pessoal, observe que eu tenho 5 volts aqui nesse resistor, que está entrando aqui na minha tensão de controle para a minha fonte de tensão controlada, né? E olha só qual é a tensão de saída. É 5 volts também, tá? E se eu agora vir e modificar o ganho da minha fonte, por exemplo, vou colocar aqui 3. Olha só a tensão da minha fonte, né? Deixa eu diminuir um pouquinho a animação da corrente. Olha lá. Eu tenho tensão de controle 5 volts vezes um ganho de 3 vezes ali na minha fonte de tensão, logo a minha tensão de saída é 15 volts, né? Então, 3 vezes a tensão de controle, que no caso ali está sendo 5 volts. Se eu modificar a minha tensão de controle, ó, eu vou tirar aqui e vou pegar ela direto da minha outra fonte, direto da fonte, né? Como a minha tensão da fonte é de 10 volts, 10 vezes 3, 30. Então, a tensão que está saindo da minha fonte dependente, ela é o quê? Ela é a variável de controle, no caso a tensão, vezes o ganho da fonte. E nesse caso eu configurei como 3. Poderia ter deixado ali, ó, como originalmente vem, ó, 0.1. E olha lá, pessoal. Eu tenho agora a minha tensão de saída da fonte dependente, 1/10 da tensão de controle. Como a tensão de controle é 10 volts, então a minha tensão de saída da fonte controlada é 1 volt, né? Então, entenderam? Aqui, pessoal, nós temos o circuito que vai dar origem à variável de controle, que está independente do meu circuito, que está sendo alimentado pela minha fonte dependente. Só que essa é uma fonte de tensão dependente de tensão, correto? Vamos ver um outro caso aqui agora, pessoal. Vou colocar agora uma outra fonte, uma fonte de tensão também, só que agora ela vai ser controlada por corrente. Então, observem, pessoal, que agora eu tenho aqui na minha saída a tensão novamente, só que a entrada agora é corrente, então eu não posso ligar aqui em paralelo com a fonte de tensão, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu circuito aqui, ó, e vou pegar esse resistor e agora ligar ele em série. Então, eu tenho uma fonte de tensão de 10 volts que estará aplicando essa tensão nesse resistor, o que resultará numa corrente de 10 mA. E esses 10 mA aqui vai passar pela minha fonte de tensão. Só que ela passará como variável de controle, tá? Eu vou até tirar aqui, ó, para vocês terem certeza do que está acontecendo. Eu vou desligar esses elementos aqui e observem que quando eu aperto continuar, eu tenho 10 mA passando como entrada
na minha fonte de tensão, né? Então, a corrente agora de 10 mA é a variável de controle, né? Então, eu tenho uma fonte de tensão que depende da minha variável de controle, que é 10 mA. Qual é o ganho dessa fonte? 2, tá? Como padrão aqui, vem como 2, mas você pode pôr o valor que quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui 10. Então, 10 vezes o valor da corrente será a minha tensão, ok? E olha lá, 10 vezes 10 mA vai dar o que no caso da minha fonte? 100 milivolts, né? 10 vezes 10, 100. Só que ali é miliampere, aqui na minha fonte de tensão, milivolts. Então, a tensão que está sendo aplicada nesse resistor depende de qual é a corrente que está passando por esse outro resistor, entende? Então, a corrente do lado esquerdo do circuito controla a tensão do lado direito aqui do circuito. Esse é um conteúdo, pessoal, muito importante e baseado nisso que nós vamos entender mais para frente os circuitos eletrônicos, né? Nós vamos lá nos deparar com dispositivos que funcionam dessa forma, né? Uma corrente controla uma tensão num outro dispositivo, né? E não necessariamente essa corrente está no mesmo circuito. Se eu modificar aqui o valor dessa resistência, por exemplo, vou colocar aqui 100 ohms. Reduzir em 10 vezes o valor da resistência, eu aumento em 10 vezes o valor da corrente. A minha corrente de controle agora passou para 100 mA. 100 mil vezes 10 vai dar aqui, então, 1 volt. Essa é a nova tensão de saída da minha fonte de tensão. Tá, vamos ver agora como fica a fonte de corrente. Então, vamos lá em bloco de construção ativo. Ó, fonte de corrente controlada por tensão. Vamos reiniciar aqui, né, para a simulação e vamos configurar o nosso circuito. Então eu vou voltar para o caso do resistor em série aqui, passar ele para 1K também. E vamos novamente utilizar essa tensão aqui, né, para controlar a fonte agora de corrente. Então, mais uma vez, pessoal, sabemos que vamos ter 5 volts nesse resistor e esses 5 volts agora vai controlar a intensidade da corrente de saída da minha fonte. E essa corrente, por sua vez, vai atravessar o resistor aqui, que é a carga ali da fonte, né? Então, o ganho aqui, pessoal, está em 0,1, tá? Então, vamos lá. 5 mA, ó, 5 volts na entrada da minha fonte de corrente. 5 vezes o ganho da minha fonte, que é 0,1, dá ali 500 mA. É essa corrente que está atravessando aqui, pessoal. Ó, 500 mA. Então, eu tenho uma fonte de corrente controlada pela tensão do lado esquerdo aqui, ó, do circuito do lado esquerdo, que é o que fornece a tensão de controle. O que está sendo controlado é a corrente da fonte, né? Esses 50 volts que vocês estão vendo aqui é consequência da passagem de 500 mA por uma resistência de 100 ohms. Se eu modificar aqui esse resistor, por exemplo, aqui para 1 kΩ, olha lá, a tensão nele foi para 500 volts, porque a corrente aqui está sendo controlada em 500 mA. Aumentou a resistência, aumentou a tensão nesse resistor, certo? Agora, se eu modificar o lado esquerdo do circuito, qualquer parâmetro, por exemplo, eu posso modificar o valor de uma dessas resistências aqui. Eu vou aumentar aqui para 10 kΩ. Olha só, a tensão nesse resistor aumentou, o que fez aumentar a corrente de saída da minha fonte de corrente, uma vez que ela é controlada pela tensão ali, no caso de 9.091 volts, vezes 0,1, que é o ganho da minha fonte dependente de tensão, né? Ela é uma fonte de corrente, então está saindo aqui quase 1 ampere, né? 909,091 mA. Ao passar por um resistor de 1 kΩ, está dando aqui 909,091 volts, tá? Então eu posso controlar a corrente da saída dessa fonte através da tensão aqui de controle, né? E por último, pessoal, nós temos aqui a nossa fonte de corrente controlada por corrente, tá? Olha lá, pessoal, nós temos aqui então a passagem de uma corrente de 10 mA
como variável de controle, e a saída é uma outra corrente que está relacionada com a corrente de controle através de um ganho aqui, no caso de 2 vezes. Então, olha só, está passando aqui 10 mA, né? São 10 volts no resistor de 1 kΩ, 10 mA é a corrente de controle, vezes 2, está saindo aqui, ó, 20 mA, né? Resultando nesse resistor aqui, 20 volts. Se eu modificar o ganho aqui, por exemplo, para 5 vezes, olha lá, 10 mA como entrada, sai aqui, ó, 50 mA. Isso aqui está representando para a gente um amplificador de corrente, né? Entra 10 mA e sai aqui 50 mA. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Deixe seu like caso tenha gostado do vídeo e também verifique a sua inscrição no canal, né? Ative as notificações para ser avisado aí sobre as próximas aulas. Fique à vontade para deixar uma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.